Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Em nome de Jesus, aqui está tudo bem, pela honra e glória de Jesus. Hoje vamos ler Isaías 2, 11 e 12. Diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos altivos e contra todos aqueles que exaltam, para que seja abatido. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus nele mostra que da arrogância humana, né? Que apesar da arrogância humana, Deus ele vai nos exaltar. Os humildes, né? Tem aquela frase, os humilhados serão exaltados, os humildes serão exaltados, né? Então, aquela frase é praticamente esse versículo, né? Essa leitura bíblica em Isaías, né? Porque Isaías foi um profeta para anunciar, né, a vinda de Jesus Cristo para o povo de Israel. Por que ele falou, né, sobre os homens que serão abatidos, né, serão, né, humilhados, eles vão abaixar perante a presença do Senhor, porque assim que Jesus foi, né, antes de Jesus vir, né, para a terra, perdão, antes de Jesus vir, as pessoas estavam incrédulas, as pessoas começaram, né, a entregar a sua vida para a idolatria, pela injustiça, bebedice, glutonaria. Então o povo ficou escassez. Então Deus ele usou, né, o profeta Isaías para falar com ele da vinda de Jesus Cristo. E ninguém fez questão, né, de dar ouvidos, porque hoje em dia é a mesma questão. Não, até que antigamente é capaz dos outros, né, ouvir mais do que hoje em dia. E era igual é hoje, duvido, vai passar anos e fica só fala disso, ninguém e nunca cumpre. E a vinda de Jesus foi simples, né? Porque todo mundo esperava um cara guerreiro, mas veio um cara simples, né? Que nasceu um negócio de um berçário, junto com os animais, simples em Belém, um lugar mais humilde. Então, as pessoas, ela colocam muita expectativa numa coisa que não é para ser. Às vezes, muitas das vezes, a gente colocamos expectativa nas coisas, né? E aquilo que Deus não quer que a gente colocamos. A gente quer que a gente coloque expectativa nele, não nas coisas. Porque, queira ou não, na expectativa que a gente colocar nas coisas, daqui a gente vai ficar frustrado, né? Então, voltando, né, com vocês, Deus, Isaías explica, né, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos, né, todos aqueles que são arrogantes, ignorantes, né, aqueles que se exaltam acima de todos. Ninguém aqui é superior a ninguém. Pode ser superior fazendo faculdade, pode ser superior a ganhando um salário maior do que a outra pessoa, superior em questão de coisas, né? Agora, nós, seres humanos, não somos superior a ninguém. E hoje em dia tem muito disso, das pessoas ser superior a você, ser acima de você. Não, ninguém é superior a ninguém. A partir do momento quando você começa a ser domado pelo Espírito Santo, a partir do momento quando você começa a ser usado por Cristo, você consegue ser diminutivo, você consegue ser menor, você consegue ser pequeno. Apesar que às vezes você pode ser até um superior àquela pessoa, mesmo assim você ainda consegue ser pequeno, porque Deus te mostra que você não é grande. Quem é grande é Jesus. Independente de todas as circunstâncias que você fez, que você está fazendo, igual eu dei exemplo de faculdade, né, salário, não faz diferença. Você pode ter 15 faculdades, 20, ganha milhões, não faz diferença. Você vai ter que ser inferior. Nós temos que ser inferior, temos que ser diminutivo para que o Senhor cresça em nossas vidas, né? A gente precisa ser menor, a gente precisa ser pequeno.
A gente tem que parar de inflar o nosso ego, inflar a nossa vida. Muitas das vezes eu vejo pessoas dentro da igreja, né? Você vê assim, nossa, humilde, não sei o quê. Mas quando vai postar na rede social, o ego está inflado, né? Quando vai postar algo, né, no WhatsApp, quando às vezes você tem alguém, o ego está lá em cima, está inflado. Eu faço, eu tenho poder, eu não sou, eu, você não é nada, nós não somos nada. Nada. Nós simplesmente somos servos. Sabe o que a palavra servo? É servir alguém ou algo, servir a Cristo. A gente não é superior. A gente somos servos, abaixo da pessoa superior. Servo é uma pessoa abaixo, somos ovelhas. Né? Pastor, ovelhas, aqui ó, pastor, ovelhas, a gente somos abaixo. Ovelha frágil, indefeso, bobo, somos assim, ovelhas. E precisamos de alguém para nos pastorear, precisamos de alguém para nos conduzir, precisamos de alguém para nos direcionar um caminho. Então, irmãos, para de achar que você tem que direcionar o seu caminho. Nós não direcionamos o nosso caminho. Quem direciona o nosso caminho é Cristo. Nós temos um foco, mas dele pode ser outro. Então, a gente tem que parar com essa arrogância, né? Parar de ser o centro das atenções, parar de se exaltar acima daquela outra pessoa que é humilde e começar a ser mais humilde que aquela pessoa e ser menos ainda que aquela pessoa. E exaltar aquela pessoa que é humilde e se humilhar-se. Precisamos se humilhar. Quando estamos na terra, aqui quando nós somos cristãos na presença do Senhor, a gente somos diminutivos, a gente somos menor, a gente somos ovelhas. Até o pastor, né, que forma para pastor, é ovelha. Por quê? Porque quem é o pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Deus usa os seus para ser comandado, que se chama servo, para pastorear as outras ovelhas, que é mais frágeis. Né? Porque cada um tem a sua mentalidade. Então Deus quer dizer isso para vocês, irmãos. Vamos ser mais humildes. Vamos começar a ajustar os nossos pensamentos, nossos atos de agir, nossas maneiras de pensar. E vamos ser mais humildes. Vamos parar um pouco com a arrogância, ser um pouco superior. Vamos ser superior a ninguém. Levantar nariz para ninguém. Ao contrário, abaixar a cabeça. Dar o bom dia, boa noite. E seguir em frente. E continuar pregando a palavra, falando, né, como eu falei, falando com as pessoas. Estamos aqui para ser servos, não para ser servido. A gente não é servido, Deus colocou o nosso mundo cristão, estou falando cristão, para ser servo, servir as pessoas, servir os necessitados, servir as pessoas que precisam de Cristo, para ele ser transformado através do Espírito Santo. E é isso que Deus está te chamando, irmãos. Acorda, igreja, acorda, irmãos. Vamos levantar de joelhos. Como assim levantar de joelhos? Não é levantar, não. Levantar a cabeça, erguer sua mente de joelhos e pedir a Deus, Deus, eis-me aqui, ora pela sua família, ora pelas pessoas que estão lá de fora, né? Ora pelos aqueles que estão necessitados. Né? Muitas das vezes passamos perto, né, de pessoas drogadas, pessoas bêbadas, passam pessoas pobres ou pessoas, eles falam assim, que as pessoas pobres necessitadas, mendigos, vemos aquilo e só fala assim, nossa meu Deus, ou só isso, não passa disso. Senhor, toca naquela alma, faça o seu coração brandar intensamente no coração daquele homem, daquela mulher. Irmãos, comece a interceder por aquela pessoa, nem que seja naquele minuto, naquele ato. Ou você pode mesmo chegar perto da pessoa, pois não, aqui, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano, vou orar por você. Pronto. Pronto, irmãos. Nem precisa ficar, ora por aquela alma, ora por aquela pessoa que passou perto de você, né? Então, irmãos, vamos abaixar um pouco o nosso ego e começar a deixar que Deus, né, Cristo Jesus subir. E preencher as nossas estruturas, a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com você, como só hoje e para todo sempre. E que a alegria esteja intensificadamente dentro da sua alma, que intensifique e fortaleça.
essa alegria de Cristo nos seus corações. Até o próximo vídeo.